Olá amigos da TV Cidade, estamos começando com mais um Cidadania e Qualidade de Vida. Hoje recebendo uma pessoa muito especial aqui, que vai falar do Instituto Adelino Miotti, que é um programa Recriar. É um programa fantástico, já está há 11 anos funcionando isso. E a dona Lourdes aqui, Maria Miotti, esposa do falecido e saudoso Adelino Miotti, um homem que fez muito pela cidade, pela SICS, pelo Senai. Enfim, uma soprano que está conosco há muitos anos na cidade, sempre empregando muita gente. Hoje tem uma linha de produção muito grande e é uma empresa muito reconhecida na cidade. E nós agradecemos para a dona Lourdes ter aceito o convite de estar com nós. Então, obrigado, dona Lourdes, e lhe dou a câmera 3 para dar o seu primeiro oi para nós aqui. Boa tarde a todos, boa tarde às pessoas que nos estão assistindo. É uma grande oportunidade de poder conversar sobre o Instituto, como estou agora falando. O Instituto foi criado há 11 anos atrás, ele já estava assim, ele já estava como uma semente praticamente plantada antes do seu Adelino Miotti falecer, porque a Soprano sempre foi uma empresa que se preocupou bastante com a parte social, e o Miotti, principalmente, ele ajudava muito, incentivava muito, assim, a formação em todos os sentidos, formação profissional, formação ética, que ele achava que se nós estivéssemos preocupados com jovens, não deixá-los na rua, não deixá-los, né, que eles estivessem ocupados com alguma coisa sadia, importante, nós seríamos profissionais, seríamos pessoas responsáveis, seríamos pessoas aonde assim a gente se orgulharia. E como Farroupilha era uma cidade que deu muito para ele foi muito bem recebido quando ele começou a empresa aqui em Farroupilha, ele disse que ele tinha muito para retribuir para a cidade. E esse programa, ele advém de um projeto. A gente trabalha com jovens de 16 a 18 anos, né? Nós formamos já muitos jovens, 87% deles estão no mercado de trabalho. Olha só. Assim, e alguns estão dentro da Soprano, outros estão em outras empresas. E a gente, assim, no final de cada curso, o aluno que teve aproveitamento, o aluno que se dedicou, o aluno que mostrou interesse, etc., a gente dá uma carta de recomendação, né? E a gente já recebeu outros elogios de outras empresas, dizendo, eu tenho um aluno formado por vocês, e, né, só tenho elogios. E o nosso caro-chefe, ele é assim, primeiro a gente procura trabalhar muito com a formação para a vida. A gente trabalha integridade, responsabilidade, empatia, ver no outro como um ser humano da mesma forma que eu sou. A gente frisa muito que eles sejam responsáveis quanto ao estudo, porque de manhã eles vão para o Senai, à tarde eles ficam conosco, mas à noite eles têm que estar numa escola regular, mas assim eles têm que ter um bom aproveitamento. Eles têm que ter um aproveitamento, né? Não pode faltar. Lá também a gente tem muitas regras, né? Tantas faltas, avisar os pais. Se o aluno não comparece, a gente avisa a família, o aluno não veio hoje, o porquê. Porque desde a entrevista a gente fala para os pais, olha, nós queremos jovens comprometidos, nós queremos jovens, né? E para isso nós precisamos auxílio da família. A família é importante, né? Isso. E a gente procura, assim, jovens de um nível social mais baixo, onde eles têm menos oportunidades, né? E dentro do programa, então, também a gente, além da formação para a vida, que é muito forte, a gente tem, assim, inglês, tem informática, tem português, a gente tem música aqui com a prefeitura, a gente fez, né? Uma parceria com a prefeitura.
nós temos dentro da soprano, quando, por exemplo, um aluno vem e diz, olha, eu estou com um problema na escola de matemática ou, né, qualquer outra matéria, e a gente tem profissionais da soprano que vêm lá ajudar, tu entende? Assim, ajudar que ele entenda a matéria, que ele possa ir bem na prova, que ele, né? A gente tem isso também. E dentro Um apoio interno, daí é isso, voluntário também. voluntários, são todos voluntários lá da soprano, né? E a gente também tem a Semana da Vivência, que eles têm assim, junto com uma pessoa de um setor, eles ficam uma semana para conhecer aquele setor, para, né, para eles conhecerem um pouco o que é uma empresa. A dinâmica do a dinâmica do dia a dia de uma empresa. Legal. Né? E eu vi também, pelo que foi nos enviado, que tem atividades físicas também, né? Sim, eles têm no Senai, eles têm atividade física, toda semana eles vão para atividade física, porque como eles ficam muito tempo parados, de manhã eles vão para o Senai, à tarde eles ficam conosco, à noite. Eles precisam, são jovens, eles precisam, né? Então eles têm uma tarde, eles vão pro SESI, e lá eles têm futebol, lá eles têm vôlei, lá eles têm outras atividades, enfim, né? E etc. A gente precisa disso, né? Precisa. Muita energia. Sim, eles precisam. E a gente também tem trazido normalmente assim pessoas de fora para dar algumas palestras, né? E mesmo alguns de dentro da soprano vêm lá conversar com eles, mostrar, né? Por exemplo, nós temos um CEO que ele começou exatamente assim como claro, não no programa nuclear, porque não tinha na época, mas ele começou como cotista do Senai. E hoje ele é CEO lá da empresa. Olha só, que bom exemplo, né? Isso, então, esses dias também ele veio conversar com eles, então ele disse, olha, nada foi fácil, nada foi, tu entende? Né? Assim, a gente na entrevista, a gente frisa muito. Assim, olha, vocês estão... Porque... Assim, a gente tem muitos inscritos. E a gente só pode ficar com 25, né? Sim. Porque o nosso espaço agora é 25. Isso é Deus por quiser, ano? cada 2 anos. A cada 2 anos. O programa é de 2 anos. 2 anos. 2 é um programa anos. super completo. Né? Mas agora nós vamos ter, a partir da metade do ano que vem, nós vamos ter, assim, 40 a 50. Opa, então conforme praticamente a gente dobrar. está vendo o espaço, não sei se vai ser 50 ou 40. Então, como a gente percebe que está dando certo, que é um bom, né? E daí a gente pretende ampliar. Isso quem mantém o Instituto é só a soprano? É a soprano. Mas tem alguns funcionários, é até muito bom que você tenha levantado. Tem alguns funcionários que também colaboram. Que bacana. Eles colaboram mensalmente, sabe? Espontaneamente. Espontaneamente. E a gente tem alguns alunos que também são da própria soprano, desde que seja na faixa etária, que sejam alunos que atinjam até X valor de salários, enfim, né? E o que mais que eu poderia comentar sobre o curso? Com relação à premiação, eu vi que vocês foram premiados em várias... Sim. Isso, o Instituto se inscreveu ou foi escolhido? Como é que funciona? Nós somos nós escrevemos. Outros a gente foi convidado a participar. Olha aí. Daí a gente participou dentro dos critérios que nos colocaram e daí a gente recebeu o prêmio. Muitas premiações, né? Graças a Deus. É um trabalho digno, né? Porque trabalha com pessoas carentes, né? Então, isso, mais empresas deveriam fazer isso porque nós estamos alimentando a sociedade. Né? Exatamente. Porque hoje, infelizmente, a gente não... Mas assim, o ensino, ele não faz mais aquela parte da formação do aluno, sabe? E a gente percebe que eles têm necessidade, é preciso, é preciso muito, sabe? Porque nas escolas, devido assim, não há mais tempo. São muitos alunos dentro de uma sala de aula. Os professores não dispõem de muito tempo, tem muitas classes, né? E a gente trabalha muito sobre isso. Nós temos uma psicóloga que faz esse trabalho muito bom.
E a gente tem também 2 pedagogas Opa. que fazem esse trabalho de Praticamente formação. um reforço, né? Sim, sim. O que eles fazem. Né? E assim, dentro dessa sua experiência de 11 anos ali, tem algumas desistências também? Tem, Né? Porque tem às vezes a desistências, família tem. não está estruturada, às vezes também, né? Esse é um Tem grande problema, né? desistências. Por exemplo, aconteceu um caso essa semana, porque eles recebem meio salário mínimo, né? É Eles remunerado recebem, também. mas essa semana até a gente sentiu muito e tal, a menina não queria, mas a mãe achou que a menina ganharia mais fazendo faxina e aquela coisa, e a gente tentou, né, colocar, mostrar, né? E a gente incentiva muito, muito, muito para que eles continuem depois a estudar. Incentiva muito para eles fazerem o Enem, para estudarem, né? Porque quando a gente faz, assim, a primeira entrevista, quando a gente faz a entrevista, assim, a gente percebe que eles não têm sonhos muito, sabe? O É ambiente ter uma deles... moto e ter não sei o quê, uma namorada, casar com 20 anos. Eles têm sonhos muito, sabe? É o ambiente familiar que, Ambiente né? familiar. Infelizmente, né? Tu entende? Porque esse ambiente familiar já veio, de repente, de um outro ambiente que não era tão normal nos dias, assim, né? Mas agora temos vários formados na universidade. Olha aí. Vários e vários. Sempre vai ter isso, né? Não adianta, faz parte Desistência a da gente já sabe que isso sociedade, é assim, né? Mas é um programa, o nome do programa é Recriar, Recriar. até o programa já escolheram um nome muito bom, né? E a faixa de idade que a senhora falou é de É quanto? de 16 a 18. Pô, já pega um jovem já Sim. com a cabeça quase... Porque daí, quando eles saem de lá, eles já estão, assim, aptos para o mercado de trabalho. Daí eles já não ficam de novo soltos, né? Porque, por exemplo, assim, tu imagine também, eu, por exemplo, me colocaria no lugar das mães. O quanto é bom para elas saberem que o filho está, tu entende? De manhã eles vão para o Senai, de tarde eles vêm lá, almoçam, tem um tempo livre, aquelas coisas todas. Depois eles têm sala de aula, né, com os demais professores. Eles têm o lanche e depois, então, eles saem com o ônibus da Soprano. Então, tu vê, para os pais, a alegria de estar sabendo que um filho está num ambiente bom, ele está aprendendo. E bem cuidado, E bem né? cuidado, ele está ganhando, né? Não é lá muito, mas Sim, se não mas estivesse na rua era muito pior. É impressionante. Nós tivemos experiência com o ProERD, que é o Programa de Resistência à Droga e à Violência, e às vezes os pais não deixavam a criança ir na formatura, que era o ápice, né? Sim. Onde eles recebiam prêmios, recebiam lanche, tudo, né? Era uma festa. E os pais não deixavam. Daí a gente teve que fazer um concurso de 10 mandamentos de um bom pai, um bom professor e um bom aluno. Demos um notebook para cada um, para motivar toda a cadeia para ir, para saber. Mesmo com tudo isso que a Soprano faz no Instituto, ainda tem pais que acham que é melhor ir para uma profissão que não tem futuro, né? Porque passaria a ganhar um pouco mais agora, Naquele nesse momento. momento, Mas depois, tu entende, tem que pensar para o futuro, tu Exato, entende? Era uma menina muito inteligente, estava muito bem no Senai, tu entende? Era uma menina que estava bem no Senai, era uma menina que não faltava, mas... Mas essa aí, acho que ela vai achar o caminho dela quando tiver... Sim. Essa vai achar Sim. o caminho, porque ela já está Sim. preparada, está vendo que o ambiente dela não é o ideal, né? Mas ela disse esses dias para a nossa pedagoga que ela só não sai de casa porque ela tem um irmãozinho, uma irmãzinha de 6 anos e um irmãozinho de 1 ano e 8 meses. Acaba sendo babado das irmãs. Isso. E que a mãe não está trabalhando e o padrasto também né, não para emprego e não sei o quê, e a mãe quer que ela ganhe um pouco mais. Mas o dia que ela tiver, assim, maturidade mais, ela vai buscar o caminho dela. Vai. Porque ela é uma menina muito, assim, muito capaz, muito inteligente, muito, né? E ela já viu o outro lado. Ela já viu que tem um caminho bom aí, né? Exatamente. Isso, a sociedade, infelizmente, é assim, né? Os programas sociais, local, estadual, até federal, não alcançam todos, não adianta, por né? mais que queiram, né? Por mais que, né? Nós não temos estrutura ainda, né? É bom porque, assim,
como é que eu vou te dizer, empresários, comerciantes, etc., eles estão muito, assim, voltados, assim, a essa preocupação do social, de poder, de uma maneira ou outra, né, ajudar, auxiliar, nem que seja por mensalidade de uma escola, mensalidade de uma universidade, né? O empresário começou a fazer isso uns tempos para cá, né? Sim. O senhor Adelino é inovador em muitas coisas. E o Sim, ele era mesmo. Muito. A gente Ele via, era né? mesmo. O Senai foi uma iniciativa praticamente dele, ele motivou outros empresários ali da volta e está aí hoje uma mega Tanto é organização. que o Senai, ele começou na Soprano, numa salinha da Soprano, uma salinha pequena da Soprano, né? E depois foi se expandindo, foi crescendo, né? Até que recentemente, quer dizer, uns 10, 12 anos atrás, fundaram lá, lá indo para Caravaggio, uma mega organização, né? Existe recurso, às vezes falta isso aí, né? Falta alguém que puxe. O empresário, né? Que pegue, né? Que puxe, que vá buscar, né? Que vá... O senhor Adelino, ele que criou o Instituto? Ou... a ideia a partir dele. Só que, como ele ficou doente antes de, né? Ele ficou 2 anos, assim, muito doente, mas sempre com a ideia, né? Então, ele, no ano seguinte, na data de aniversário dele, a gente abriu o Instituto. Ah, que bacana. Na data do aniversário, a gente abriu o Instituto. Muito legal. E os filhos continuam no conselho da empresa, lógico, sim, né? no conselho. Mas e também era uma meta dele profissionalizar, né? Sim, sempre foi. Sempre. Até ele dizia para mim que os filhos acabaram entrando na empresa, apesar de ter um que é físico, etc e tal. Cada um vai para um lado, mas não ele adianta, às vezes, dizia que o pensamento dele era profissionalizar a empresa. Porque ele viu que a gente não tem como fazer o filho fazer o que a gente quer, né? Sim. Cada um tem que seguir o que acha melhor. Exatamente. Né? Então, dando seguimento ao programa Recriar, Dona Lourdes veio nos dar a entrevista aqui sobre o Instituto, né? Que é o Instituto Adelino Miotti. Mais uma vez reforçando, o senhor Adelino realmente é um homem que é respeitado por muitos na cidade que o conheceram, né, Dona Lourdes? E a gente só tem que elogiar o Instituto e a Soprano por ter feito isso pela cidade, né? Porque a gente sabe que às vezes o nome com o tempo se passa, né? Mas um instituto que nem esse vai ser difícil alguém querer fechar, né? Porque ele tem uma contribuição para a sociedade que é muito importante, né? Não só na formação, mas também de afeto, que nem a senhora falava, né? Sim. E a gente aprende também com eles muito. Muito, né? Porque é uma troca. Às vezes é uma troca, exatamente. Porque às vezes, assim, a gente vive um pouco aquém da realidade que está aí. E é bom conhecer um pouquinho mais de perto, para a gente poder julgar, para a gente poder, né? Eu sempre digo assim para os meus filhos e digo para minhas amigas, etc. e tal, eu aprendo muito com eles. Aprendi muito. Aprendi a ser uma pessoa mais compassiva, mais, né? Porque quando tu vê casos assim, e tu não tem muitas condições de resolver, mas às vezes uma mão, um abraço, uma escuta, né? Tu já, naquele dia, pelo menos, tu faz uma diferença. Faz diferença para a pessoa. Exatamente, faz diferença. Exatamente. Porque eles também tomam algumas decisões vendo os bons exemplos. Claro, né? Com certeza. Porque eu digo assim, o ser humano nasce selvagem, talvez, né? Mas a sociedade ensina o que é certo e o que não é. Exatamente. Né? Então, exatamente. Se a gente não seguir os caminhos, ali na frente vai pagar caro, às vezes. Exatamente. Né? Dona Lourdes... Como nós somos pessoas privilegiadas, num certo sentido, claro. Tu entende? Acho que a gente tem que fazer a parte da gente. É isso aí. Né? E a nossa parte é esse, é dar espaço para vocês para tornar bons exemplos multiplicadores, né? Tá bom? Obrigada. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. É isso. Muito obrigado.